Até o dia 15 de novembro está sendo realizada mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre, na qual a universidade, como acontece há muitos anos, tem marcado presença. Uma das iniciativas que vamos destacar é o programa Estação dos Livros, produzido pela Rádio da Universidade, emissora que investe em programação especial sobre a feira há 30 anos. A rádio, conforme os protocolos, né, de segurança e tudo, não estamos, apesar da feira esse ano ser híbrida, nós não estamos lá na Praça da Alfândega. Estamos, como no ano passado, fazendo o programa de forma virtual. Então, o Estação dos Livros migrou para o horário do meio-dia. No dial da Rádio da Universidade, ele fica disponível também nas plataformas de streaming. Bom, ele tem 40 minutos de duração, dá mais ou menos 2 ou 3 entrevistas por edição. Ele é gravado em formato de podcast e veiculado também nos 1080 AM da Rádio da Universidade. Começamos no primeiro dia, já no dia 29, saiu o primeiro programa, e até o dia 15 a gente vai fazer toda a cobertura desse, que é um dos maiores eventos literários, né, a céu aberto da América Latina. A gente faz uma seleção, né, de quem está lançando livro, damos uma prioridade para aquelas pessoas que não têm tanto, aqueles escritores que estão começando, que não têm tanto espaço na mídia. A gente busca dar voz a essas pessoas. Mas também já entrevistamos o Fabrício Carpinejar, né, que é o patrono, no primeiro dia. Ele já passou pelos microfones virtuais da Rádio da Universidade, a Marta Medeiros. Então, escritores consagrados também têm seu espaço. Eu sei quando é poema, quando eu não entendo tudo. Eu sei quando é crônica, quando eu entendo tudo. Procuramos também a feira, além da feira, né? Alguma coisa, alguma atividade cultural que também esteja acontecendo, a gente contempla também. A gente procura dar uma visão mais abrangente possível que possa ser veiculado de forma radiofônica, né? Então, para que o público tenha uma ideia do que está acontecendo lá na feira. Esse ano a gente já sabia, isso funciona, isso não funciona. Então, ficou mais fácil da gente trabalhar, né? E não vou te dizer, até acho que no momento que eu montar um estúdio lá na praça, claro que a ideia vai ser fazer presencial, né? Mas esse tipo de entrevista funciona também. Até para conseguir falar, de repente, com alguém no outro país, né? Que talvez no formato presencial a gente não conseguisse. Então, está valendo. Esse aspecto está valendo. Muitos livros que são produzidos na universidade e que são resultados de trabalhos de extensão e de pesquisa costumam ganhar destaque na Feira do Livro. No dia 4 de novembro foi lançado o Guia de Plantas Campestres Desaparados da Serra. O material foi produzido em uma parceria entre a extensão da URGS e a Universidade de La Salle e contou com o apoio da IGRES, Associação Ambientalista, e da Rede Campos Sulinos. A participação e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, ele teve a participação e o apoio da ONG IGRE, Associação Ambientalista, que foi uma ONG fundada pelos professores Georgina Bond e Ludwig Bokup, né, que infelizmente que a gente perdeu eles, né, agora com Covid, nos deixaram. Eles são grandes mestres, né, e que tem todo esse histórico de preocupação de retorno, de proteção pela natureza, né. Então, inclusive, a abertura do guia é feita pelos dois, né. Eu queria procurar descobrir e construir uma maneira que uma pessoa que não tivesse o mínimo de conhecimento na área pudesse descobrir que planta que é aquela, né? E então eu passei bastante tempo pensando, tenho um pouco de experiência nos aparatos, que é um universo tão maravilhoso. E daí me deu um estalo um dia. Eu disse, eu vou fazer um livro que a pessoa possa se localizar pelos ambientes, né? Então, assim, mesmo não sendo um biólogo, ele vai conseguir chegar lá e saber, eu estou numa floresta,
Ou, aqui é um campo. Ah, não, aqui é um banhado, né? E a trajetória nos aparados, quando a gente vai caminhar, ela é muito em rotas, né? Tu vai ou da borda do cânion em direção à floresta, né? Ou ao contrário, mas não, tu não vai caminhando aleatório, né? Aí eu pensei também em usar isso, como que as pessoas circulam nesses ambientes, né? E essa eu diria que é uma das coisas mais bacanas que esse guia traz, né? Então é um guia de plantas, mas ele é um guia que fala do hábito das plantas, aonde elas estão no ambiente, né? Então quando tu consulta esse guia, ele vai trazer, ele está estruturado e as plantas estão reunidas e organizadas por ambiente de ocorrência, né? Então quando tu abrir ele, tu vai ver, ele tem atualmente ele está uma página por planta, né? E uma planta por página, uma página por planta, e são 110 espécies, né? E ele tem então ele tem muita imagem fotográfica, porque era essa uma dos objetivos, né? E não só flor, porque assim, ó, na natureza as flores são maravilhosas, mas na realidade elas são muito raras de serem vistas. Então, tu também focar um guia para identificação em flor é complexo, porque pode ser que tu chegue lá e muitas vezes acontece isso de não ter essas flores. Então, o guia ele também traz nas imagens a flor, o hábito e aonde essa planta está, né? Foi um livro de muito retrabalho, de muita persistência. Às vezes tem alguns trabalhos da gente que fluem, né? E às vezes tem aqueles que tu vai meio que tropeçando, assim. Esse livro, ele teve bastante disso. Algo que, em alguns momentos, a gente parece que, sabe, a coisa não andava, ele tinha que ser retomado. E, inclusive, até quando ele teve pronto, né? Quando a gente conseguiu chegar, entrou a pandemia, né? Então, assim, esse guia, ele, além de reunir um grande grupo de pesquisadores, né? E ser direcionado para o público em geral, ele também tem essa questão da trajetória da persistência, né? Do não desistir. E por quê, né? Por que tudo isso? Eu acredito e venho de uma formação, de uma trajetória de trabalho no movimento ambientalista, em que a gente acredita o seguinte: a gente só protege aquilo que a gente conhece, né? A gente só conserva aquilo que a gente ama muito, né? Então, é muito difícil tu explicar para uma pessoa que algo é importante se ela não tem o mínimo conhecimento de onde está inserido isso. Então, daí a importância dos guias, né? E ele é um guia de bolso mesmo, né? Então, ele vem num formato reduzido, que é para a pessoa poder ir para o campo e consultar a campo, né? E é uma vegetação original. Tem plantas que a gente pouco conhece e é uma região que tem muitas espécies endêmicas que são exclusivas, que só ocorrem naquela região. Tem muita planta rara que só ocorrem ali. E, afora isso, tem toda a questão assim, que a vegetação original mantém todo o ecossistema em equilíbrio. Isso significa um solo bem conservado, eu tenho a água bem conservada, enquanto que no momento que isso é substituído, muito dessa originalidade é perdida. Então tem muita coisa interessante, muito mais do que o povo em geral sabe, muito mais do que nós conhecemos também. Convido a todos, né, para vir prestigiar esse trabalho tão bacana, construído dentro da universidade, com gente da URGS, com participação também. A gente também teve participação da Universidade La Salle, tanto na questão dos fotógrafos, como parte dos nossos alunos que eram da URGS e agora estão na Universidade La Salle. Então, ela também integra, né, corpos docentes de universidades pública-privada, né? E tem um outro elemento muito importante. Nesse momento em que a gente está tendo uma grande desvalorização da educação, né, e mesmo do potencial da universidade pública, né, tu trazer um produto, né, algo, porque se questiona, né, afinal de contas, o que se faz na universidade, o que a universidade traz de retorno para o público em geral, né, para a comunidade, para a sociedade. Então também tem esse aspecto, né, é um produto da universidade para a sociedade.